A presidente Dilma sancionou e está prestes a entrar em vigor, no final de novembro, a lei que cria o Banco Único de Dados de DNA de Criminosos. Qual o alcance dessa iniciativa? Conosco aqui no Cidadania, Hélio Buchmüller, especialista em genética forense e perito do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado, Paulo. Qual o alcance dessa iniciativa? Bom, o alcance da iniciativa é principalmente para a elucidação de crimes violentos, né? Uma ferramenta que já vem sendo utilizada nos principais países do mundo e que agora a gente vai poder também utilizar no Brasil. Você quer dizer, é da autoria, a identificação do autor. Exatamente. Aquele autor que é, digamos assim, um criminoso em série que tem uma tendência a cometer crimes. Sim. E que terá, então, ele será seguido através dessa identificação. Sim, é claro que o foco aqui vai ser a reincidência, já que só vai ser cadastrado nesse banco de dados as pessoas previamente condenadas. Então, obviamente, vai ser para evitar uma reincidência, a identificação de uma reincidência de crime. Em outros países já existe uma legislação até um pouco mais avançada, mas é um primeiro passo muito importante para o Brasil. Como é que funcionou isso fora do nosso país, por exemplo, na Inglaterra? Na Inglaterra, aliás, foi onde se originou o exame de DNA, né, em 1985, foi o primeiro lugar onde também teve um banco de dados a nível nacional, isso em 1995. A gente já está aí há muitos anos atrasados em relação a esses países. Na Inglaterra, já se avançou tanto, obviamente também iniciou, como aqui no Brasil, apenas com crimes violentos, mas hoje a Inglaterra utiliza não só as pessoas condenadas, mas até as pessoas que são suspeitas de um crime, né? A pessoa, ao ser detida pela polícia, ainda nem passou por um processo, mas nessa fase ela já é identificada no banco de dados do DNA. Bom, você assessorou o autor desse projeto, que foi o senador Ciro Nogueira, e participou da elaboração desse projeto de lei. Como consultor, certamente. Que obstáculos vocês encontraram quando estava tramitando esse projeto de lei aqui, do ponto de vista dos argumentos? Olha, na verdade, a tramitação foi até célere, né, comparado com outros projetos de lei, principalmente porque houve uma sensibilização dos parlamentares por essa causa. E a própria presidente Dilma também, ao sancionar, também entendeu o alcance desse projeto, né? Entendeu que esse projeto está sendo utilizado em vários outros países, então, de forma que isso facilitou essa aprovação. De certa forma, apesar de ter sido célere, não deixa de ser ainda um grande atraso. A gente está tentando recuperar o tempo perdido. Exatamente. No seu ponto de vista, no Brasil não deveria também ser aplicada essa coleta de material para os suspeitos de crimes violentos? Eu acho que a gente precisa passar por momentos de transições, né? São transições que a gente tem que obrigatoriamente a gente tem que pegar essa experiência. Eu acho que a legislação ela está boa, né? É um primeiro passo importante. Agora, claro, inevitavelmente, assim como os outros países fizeram, inevitavelmente o Brasil também vai progredir para um sistema de identificação mais eficaz. Bom, esse sistema será aplicado em quem já foi condenado, né? Transitado em julgado, condenado e preso também por autoria de crimes violentos. Que crimes são esses? Crimes violentos e crimes hediondos? Os crimes hediondos são tratados na própria lei específica de crimes hediondos, né? E outros crimes violentos contra a pessoa, lesão corporal. Estupro já está nos crimes hediondos. Então, esses crimes já são conhecidos pelo sistema judiciário. Qual o custo de um exame desses, de uma coleta e do armazenamento disso em um banco de dados? Bom, na verdade, o custo ele tende a diminuir até pelo volume que vai ser iniciado agora de exames, né, com esse cadastro, o custo tende a diminuir. Então, o custo individual para o cadastro, ele não é tão alto. Ele é muito menor, por exemplo, do que o custo para fazer o exame de um vestígio local de crime. Porque o vestígio local de crime ele tem menos material, pode ser um material misturado com outros materiais, então ele precisa de uma análise mais apurada. Já para fazer o cadastro, é um exame muito simples, né? Pega apenas um cotonete, que a gente chama de swab, passa dentro da bochecha da pessoa e faz um exame que é rápido, simples e relativamente barato. Não sei exatamente quanto está hoje o custo, mas em termos de materiais, certamente menos de R$100. Então não é uma coisa tão cara assim. A gente está acostumado a ver nesses filmes aí, principalmente nesses seriados aí estrangeiros, aquelas cenas de crime que os peritos vão lá e... curiosidade,
Se a pessoa, o que envolve também um outro questionamento, vamos supor que o criminoso ele se recuse a fornecer o material. Seria possível, por exemplo, retirá-lo de um cigarro, isso de um resto de cigarro, e isso seria permitido pela lei? Olha, essa lei ela trata da parte de identificação e não exatamente pegar a prova da pessoa, né? Então, ela não fala em que a pessoa vai doar prova. Ela vai ser identificada. Assim como existe a identificação datiloscópica, né, das impressões digitais e a identificação fotográfica, está se inserindo um novo modo de identificação, que é um pouco mais sofisticada, que é a de DNA, tá? Mas como funciona, por exemplo, se um advogado de renome quiser alegar que o seu cliente, o autor de um suposto autor de ou aliás, o já autor condenado por um crime violento se negue a dar o material, fornecer o material, já não poderá mais acontecer. Pela lei ele não vai poder, né? Ele vai responder por um novo crime que é desobediência, porque a lei está dizendo que ele vai ser identificado. É a mesma coisa, então, de um advogado chegar e falar para o cliente dele, não, o meu cliente não vai ser identificado criminalmente pelo método datiloscópico. É a mesma coisa, então não tem diferença. Em termos percentuais, já existe alguma estatística em algum outro país que possa nos dizer o que isso beneficiou, quantos outros crimes em termos de percentagem foram identificados por autores que já haviam cometido esse tipo de delito? Sim, existe, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Mas essa pergunta é até bem interessante porque ela se intercala um pouco com a pergunta anterior sobre o custo, né? Quando a gente pensa em custo, a gente, na verdade, tem que pensar no custo-benefício. Custo social. Né? E do custo social. Então, recentemente, inclusive, saiu uma publicação de uma pesquisadora da Faculdade de Economia da Universidade de Stanford, na Califórnia, uma das maiores universidades, principais universidades do mundo, e saiu publicado esse ano um estudo sobre a eficiência do banco de dados de DNA no combate à criminalidade. De forma que ficou comprovado, por métodos inclusive consagrados na economia, trazendo modelos de Becker, por exemplo, que foi um prêmio Nobel da predição de crimes, e ficou comprovado a eficiência e que, em custo-benefício, uma das melhores ferramentas para se investir é o banco de dados de DNA. Então, com o banco de dados de DNA, você consegue reduzir, não só reduzir a criminalidade, como você consegue identificar mais rapidamente os criminosos, né? Isso é uma economia muito grande para o Estado, né? Porque você economiza com o que você gastaria com a força policial fazendo investigação, porque você reduz o tempo, e também você reduz aí sim o custo social, evitando crimes. Mas dentro desse raciocínio, isso funciona a partir do momento em que o criminoso tem uma tendência e volte a reincidir nesse mesmo tipo de crime violento, estupro, por exemplo, ou crime considerado hediondo. Você acha que é suficiente o banco, ou seja, que há alguma influência, se você tem um banco de dados, ele de alguma forma vai reprimir que o criminoso, voltando à sociedade, ele vai cometer outra vez esse tipo de delito? Certamente. Até nesse artigo é bem interessante, né? Uma abordagem diferente, uma abordagem econômica. Eles falam muito sobre um modelo clássico, que é da predição da intenção do criminoso, né? Então, o criminoso, como qualquer pessoa que vai tomar algum ato, ele avalia o custo e benefício, né? Claro que isso muitas vezes é empírico, mas ele avalia o custo-benefício. E qual seria? O benefício, é claro, que é o que ele vai ganhar naquele crime, por exemplo, no assalto, né? É o valor que ele vai receber, seria o benefício. Mas quem tem uma tendência, digamos assim, obsessiva a reincidir no crime, ele dificilmente vai pensar em que existe um banco de DNA. Mas aí é que está. Aí é claro que ele não precisa saber da ferramenta, mas aí qual seria o custo para esse criminoso? O custo seria, claro, que o tempo que ele vai ficar encarcerado, né? Isso é uma coisa que assusta a pessoa, e também, e isso é sempre colocado nesse modelo, é a questão da punibilidade, ou, na verdade, da impunidade no nosso caso. Então, por exemplo, numa discussão como existe hoje, de reforma no Código Penal, o que adianta você, por exemplo, aumentar a pena de homicídio para 60, 80 anos, claro, estou exagerando, se, na verdade, os índices de condenação... Não, os índices de condenação são de 5% de homicídios. Então, ou seja, 95% das pessoas
saem absolutamente impunes. Mas o banco de dados DNA não vai mudar essa realidade. Muda muito, porque o banco de dados exatamente ele combate a impunidade. Você encontra muito mais você identifica muito mais os criminosos. Dessa forma, você traz uma prova robusta. Grande parte da impunidade ela é devida à falta de provas. Então, você tem que trazer provas robustas. E a prova robusta é exatamente uma prova pericial como o exame de DNA. Esse é o grande ponto que foi, inclusive, comprovado por essa pesquisa na Universidade de Stanford. É que o banco de dados de DNA ele diminui a impunidade. Esse é o grande valor desse banco. Ele diminui a impunidade onde a investigação funciona, onde claro. o jurídico funciona, onde a justiça funciona. Não, claro que é um sistema inteiro. Você não pode achar que mexendo em uma peça você conserta todo o sistema. Não. O banco de dados também não é uma panaceia geral. Não, com certeza não. É claro que é uma peça, mas o que se coloca é que é uma peça que vale a pena investir pelo seu custo-benefício. O próprio artigo, a própria pesquisa, ele compara o custo, por exemplo, de você investir em forças policiais. É claro que você tem que ter forças policiais, mas o investimento em forças policiais é muito alto. Em termos de custo-benefício, vale muito a pena, tendo uma força policial eficiente, mas vai investir nessa tecnologia nova. Agora, Hélio, e tudo isso envolve o preparo do profissional, envolve não só equipamentos, uma formação de profissionais especializados. Claro. Alguns estados já colocaram o banco de dados DNA em funcionamento, não houve integração nacional, e agora parece que tudo vai ficar centralizado no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Quantos laboratórios e em quantos estados estão credenciados no momento, capacitados para fazer isso cientificamente? Hoje são 18 laboratórios em 17 diferentes unidades, né, da federação, porque inclui-se também o da Polícia Federal. É importante até dizer que o banco de dados ele já está integrado. Tá? Os bancos estaduais já estão integrados no Banco Nacional. E por quê? Porque o banco ele já funciona há mais de um ano. Né? Ainda que a lei tenha sido entre em vigor somente em novembro, a lei trata do cadastro das pessoas condenadas. Mas só que a gente também tem que lembrar que a gente pode fazer análise com o próprio vestígio. E nós já encontramos associação entre diferentes crimes. A gente, por exemplo, sabe que o cometimento de um assalto na agência dos Correios numa cidade X foi de autoria da mesma quadrilha que assaltou uma caixa econômica em uma cidade Y. Aí, na prática, como segue a investigação? Então, infelizmente, no momento, a gente ainda não tem o cadastro de pessoas para dizer quem é aquela pessoa, os componentes daquela quadrilha. Mas, pelo menos, a gente já pode dizer para as diferentes equipes de investigação, dizendo, olha, vocês estão procurando a mesma pessoa. Então, associando modus operandi, associando alguns elementos de cada investigação, pode chegar à identificação do criminoso. Hoje, no país inteiro, quantos presos, que aí a coleta será feita em detentos, né? Quantos presos seriam submetidos a esse tipo de exame? Você tem uma ideia? Olha, isso ainda está sendo analisado. Alguma coisa por volta de entre 50 e 100 mil, mas isso ainda está sendo levantado. Agora eu vou falar sobre um outro problema, que é o papel da imprensa. Eu li há pouco tempo uma matéria de uma revista sobre curiosidades ligadas à ciência, vamos dizer assim. E lá foi citado um pretenso especialista israelense que levantou a possibilidade de haver uma fraude, de poder ser fraudado o DNA de uma pessoa. Você acha isso possível? Aquilo, na verdade, é uma grande bobagem. Você pode... a fraude ela pode acontecer até de outras maneiras, entendeu? Você pode plantar o material de uma pessoa no local. Então, aquilo ali é meio bobagem. Ele fala, não, ele fala que você pode criar num laboratório o perfil genético. Tá, mas para a pessoa fazer isso aí, você vai ter que ter um criminoso que tem profundos conhecimentos de biologia molecular, que tem acesso a um laboratório que é caríssimo, para cometer que tipo de crime? Mas, de alguma forma, então, você admite que... vou fazer uma gradação. Antes, nós tínhamos a identificação via impressão digital, que hoje, aliás, vai ser aceita para a nossa urna biométrica, a urna brasileira biométrica. Isso aí gerava um erro de em quantos milhões? Um erro da identificação? Sim.
Eu não tenho essa estatística. A estatística do... 1 em 5 milhões, se não me engano, mais ou menos. Eu não tenho essa estatística de erro de impressão digital. É uma metodologia diferente, né? O DNA seria impossível. Mas você admite, então, pela resposta anterior, que não é astronomicamente, no número astronômico, impossível haver uma falha do exame de DNA. Não, é diferente. Uma coisa é fraude, outra coisa é falha, né? A fraude você está enganando. Inclusive, existe crime específico para isso, que se chama fraude processual. Você está enganando. Por exemplo, você... Que a pena não deve ser tão grande assim, né? Bom, eu nem lembro da pena, mas, por exemplo, você desfazer um local de crime, isso é fraude processual, você está interferindo ali. Você pegar um elemento, por exemplo, tá? Você tem uma cena de homicídio aqui, aí você quer incriminar outra pessoa, você vai lá, pega o sangue dessa outra pessoa, desse outro terceiro e espalha ali. Você está incriminando outra pessoa, isso é fraude processual também. Tá? Então, na verdade, tudo isso é fraude. Isso não tem nada a ver com a falha do exame. Tá? A falha do exame, a falibilidade do exame, ela pode ser em qualquer exame, pode ser por questões do próprio examinador, né, só falha humana, e falha da técnica. A falha da técnica no DNA é improbabilíssima. Tá? Então, é muito mais comum a falha humana. E mesmo assim, a gente toma todos os procedimentos para diminuir ao máximo a falha humana. Então, esse está longe de ser assim, o nosso atual temor. A gente tem trabalhado com sistemas de qualidade, com exame de proficiência internacional. Os laboratórios que compõem hoje essa rede integrada, né? Os laboratórios criminais estaduais e o federal, eles participam de exames internacionais. Então, isso aí é uma coisa que... É claro que a preocupação tem que ser constante, porque para que a gente tenha sempre uma excelência na questão da qualidade. Mas hoje, acho que dificilmente sairia um exame errado por problemas... Falso positivo. Não, falso positivo, esse é quase impossível. E isso até uma questão interessante que você levantou. É muito mais fácil ter uma falha e ter um falso negativo. Agora, falso positivo é praticamente impossível. Não tem como você ter um falso positivo. É muito, muito difícil. Quanto tempo o Estado brasileiro vai levar para ter um número de quantos e quais são os condenados e detentos por crimes que prevêem a identificação do DNA? Não, acho que dentro de alguns meses, até porque agora no final de novembro já entra em vigor a lei, nos próximos meses já deve ter, todos os estados já estão fazendo esse trabalho, né? Cada laboratório já está entrando em contato com o sistema judiciário, também o sistema penitenciário de cada estado, e dentro de alguns meses isso já deve estar absolutamente fechado. Obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Eu agradeço, Paulo. Cidadania entrevistou Hélio Buchmüller, especialista em genética forense e perito do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Esse endereço também permite que você baixe uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até a próxima.